Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Benjamin Barros, do escritório Saraiva e Barros Advogados. Hoje eu vou falar sobre essa infeliz pandemia do novo coronavírus e os seus impactos nos contratos empresariais. Eu estou falando de dúvidas, de interrogações que surgem nos contratos de locação, por exemplo, nos contratos de prestadores de serviço ou nos contratos bancários, enfim. Se você está interessado, fique comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta! Pessoal, o escritório Saraiva e Barros Advogados está compartilhando uma série de conteúdos informativos justamente sobre esse tema tão relevante que é essa crise em virtude da pandemia do novo coronavírus, né? Isso causa impactos, né, de ordem econômica e jurídica na sociedade e estaremos trazendo conteúdo nas mais diversas áreas do direito: trabalhista, civil, consumidor, tributário, previdenciário, enfim. Se você tiver interesse, siga as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Essas informações vão ficar ilustradas no final do vídeo, tá bom? É bom ficar antenado, porque é um momento que a cada dia está na iminência de surgir uma portaria nova, uma resolução, um decreto, uma medida provisória do governo federal também. Então é bom ficar ligado nesse período, tá bom? Mas vamos lá ao vídeo. Gente, a princípio, o contrato ele nasce para ser cumprido. Em regras normais é assim que acontece. Mas e quando vem um fato superveniente, algo alheio ao controle das partes, ao interesse das partes, que acaba violando essa base contratual, interferindo no equilíbrio contratual? É o que a gente está vivendo hoje em dia. E naturalmente vão surgir muitas dúvidas e muitos debates no Poder Judiciário. Infelizmente, esse ano de 2020 já entrou para a história dessa forma. Nunca tivemos uma pandemia por aqui nessas proporções, tudo bem? Vamos então, eu posso até citar vários termos técnicos aqui no vídeo, mas eu confesso que o meu interesse aqui é passar essa mensagem a você. Quero que você saia desse vídeo sabendo quais são os seus direitos ou sabendo dessa possibilidade de revisão contratual nessa época de pandemia, tá bom? Em tese, primeiro tem que se observar e identificar qual é o tipo de contrato que você está lidando. A gente tem duas vertentes, né? Dois caminhos. Quando tiver uma relação de consumo, estamos falando de Código de Defesa do Consumidor. É a legislação especial que rege isso. E aí temos aqui, por exemplo, a teoria do rompimento da base objetiva do contrato. Temos a outra vertente, que é quando não tiver essa relação de consumo, que é o Código Civil. E aqui nós temos as mais faladas teorias da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. Tudo bem? Novamente falei, não vou entrar muito nesse caráter técnico porque acredito que não seja o interessante para vocês. Vocês querem saber o que a gente pode fazer para se virar nesse meio, nessa crise, né? Juridicamente. E para isso eu acho mais fácil a gente trazer exemplos práticos, né? Vamos imaginar que você fez um contrato alguns meses atrás ou até alguns anos atrás. Esse contrato naquela época foi pactuado, sabendo das circunstâncias que ali estavam postas, tudo bonitinho. Só que chegou agora em março e estourou, a OMS declarou essa pandemia do novo coronavírus. E naturalmente houve uma reação não só da população, mas também do Estado, do governo, com decretos, com medidas provisórias e por aí vai. E aí, meu amigo, o que fazer? Surgem várias interrogações. Por quê? Porque determinadas atividades, elas não vão poder ter o seu funcionamento normal, não vão conseguir cumprir o objeto daquele contrato. E aí a outra parte também não vai querer pagar por uma coisa que não foi cumprida. E aí geram essas dúvidas, né, que precisam ser sanadas. Se você não ajustar o seu contrato, ele continua vigente, sendo exigível o que está lá. Você tem que prestar atenção nisso. Vamos lá, voltando ao exemplo, né? Você tinha esse contrato, foi surpreendido com essa questão da pandemia. Provavelmente, óbvio, não estava preparado para isso, não previa que isso iria acontecer, não estava previsto no contrato, tá bom? E agora? Bom, é o momento de revisar esse contrato. Vou dar uns exemplos. Eu sou um lojista, por exemplo, e tenho minha loja fechada, não porque eu quero fechá-la, é porque um decreto do governador mandou fechar. É porque, ainda que tivesse aberta, a pandemia do coronavírus não possibilita que tenha uma circulação dentro da loja, as pessoas não vão sair de casa. Então eu estou falando de queda de faturamento, enfim, um impacto de ordem econômica no meu comércio. Só que aí
as contas continuam chegando. Então, por exemplo, chega lá a imobiliária ou o locador cobrando o aluguel daquele mês. Só que eu não pude abrir a loja, não tive renda, não tenho dinheiro para pagar. Então, na minha visão, acredito que é o momento de revisão contratual. Essa questão da pandemia ela veio como um fato superveniente e desequilibrou essa relação. Se aquela imobiliária, por exemplo, estiver recebendo o aluguel, sendo que você nem usufruiu do imóvel, você não está tendo renda, enfim, em virtude de toda essa crise, está havendo uma desigualdade excessiva nesse contrato e ela precisa ser reequilibrada, tá bom? Então é um momento que a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai para a modalidade consensual, que é primeiramente o que a gente orienta sempre, é tentar resolver com um bom acordo, tá bom? Encontrar um denominador comum que sirva para preservar o interesse de ambas as partes naquele contrato. Não deu certo, obviamente vai para a via litigiosa, que é o Poder Judiciário, que permite sim revisar os contratos, em alguns casos até resolver os contratos, que é romper, voltar ao status quo. Realmente tem casos, gente, situações que não tem mais como cumprir aquele contrato, não há a menor possibilidade, é impossível. Então a única alternativa é resolver aquele contrato, né? Desfazê-lo, tá bom? Agora para os contratos que a gente está falando de revisão, não só esses de locação, mas vamos dar outros exemplos aqui também. A gente está falando de prestadores de serviço, gente que contratou buffet, casamento, evento, show, prestadores de serviço comuns, aí, autônomos que tem contrato, não tem como prestar agora, não tem como pagar. A gente está falando de escolas também, né? Não só escolas de graduação de primeiro e segundo grau, mas também as faculdades de terceiro grau, no caso, no ensino superior, em que estão cobrando mensalidade, só que não estão prestando o serviço de dar as aulas, entendeu? Vocês conseguem observar o tamanho, até onde isso pode impactar, é enorme. E aí por isso essa necessidade de realmente reequilibrar. Uma parte não pode ficar tendo uma vantagem excessiva em cima da outra, isso não pode, tem que haver esse equilíbrio contratual, tá bom? A gente está falando também de empréstimos bancários, contratos bancários, né? A pessoa não tem condições de pagar agora, mediante essa crise, ou esse exemplo que eu dei do lojista. Óbvio que ele vai poder entrar na justiça para pleitear uma extensão das parcelas, né? Não é deixar de pagar, mas olha, 24 vezes eu não vou conseguir, eu vou ter que pagar em 48 vezes, por exemplo. Enfim, é uma série de exemplos que eu poderia dar, mas o vídeo tem que ser curto e bem objetivo. Vamos lançar mais vídeos específicos, por exemplo, o Dr. Daniel Saraiva, outro membro aqui da nossa equipe do Saraiva Barros Advogados, ele vai lançar um vídeo agora só sobre esses contratos de locação em virtude desse desequilíbrio pela pandemia, tá bom? E pelos decretos. Então fiquem ligados, gente. Novamente eu falo, quem tiver interesse pode se inscrever no nosso canal do YouTube, pode seguir nossas páginas nas redes sociais, tá? E fiquem antenados. Qualquer hora pode sair uma nova portaria, resolução, decreto, medida provisória. Vocês têm que ficar antenados para que não tenham maiores prejuízos do que já estão sofrendo hoje em dia, tá bom? Um forte abraço, obrigado pela atenção e vamos superar esse momento difícil. Vamos lá!